Começamos aí, voltando alegremente à gravação da conversa com o Fábio, cara. Poxa, a última foi em 12 de setembro, hein? Tem um tempo grande aí. 12 de setembro? Ah, sim. Eu tive. A última foi 12 de setembro. Boa noite, né? Como sempre. Boa Eu noite. tive aí nos eventos aí, é verdade. Agora eu estou lembrando aí. Tem 2 semanas aí e. Tem razão. Eu estou folheando aqui o livro aqui do Autobiografia do Yogi, né? E ocorre na minha cabeça, ocorre algo interessante, cara. Que na prática, o ser humano ele é muito espiritualizado. O que eu quero dizer com isso? Folheando aqui daquele jeitinho que a gente conversou no aquecimento, folheando de maneira bem prática, folheando rápido, assim, lendo, mal lendo, né? O ser humano é muito espiritualizado, ou seja, existe uma dimensão energética que nos acompanha e que nos constitui. E que se a gente não conversar com ela, a vida perde todo sentido. Então, essa é a primeira coisa que me vem ao folhear esse livro, Autobiografia do Yogi, até porque o próprio Yogananda era um cara super espiritualizado, né? A um ponto assim de que ele não diferenciava tanto assim a sua espiritualidade energética da própria matéria. Tipo assim, a minha matéria também é espiritual. Vamos colocar dessa forma. São coisas que me vêm ao folhear esse livro do jeito que a gente conversou. Essa diferenciação de espírito e matéria, ele não fazia tanto, sabe? Vou te dar um exemplo, só para finalizar aqui o raciocínio. O indígena, ele não se diferencia da natureza. Né? Ele fala assim, olha, as árvores pertencem à natureza, os animais, a água e tal, e eu também sou natureza. Então, o Yogananda ele tem essa pegada aí de não se diferenciar de um mundo espiritual. Assim, cara, minha matéria também é espírito, mas um espírito com uma outra densidade. Isso aí tem consequência. Mas o que você acha disso aí? Será que faz sentido, cara? É, esse livro me foi passado e fala muito sobre essa questão da espiritualidade mesmo. Pelo menos quando me foi indicado, né? Passado não, porque ainda não tive contato com ele, assim. Mas eu passei rápido a história, me parece que ele morava nos Estados Unidos também. É engraçado que muitas pessoas se deslocam para os Estados Unidos, né? Dessa linha espiritual, né? O próprio Amit Goswami está nos Estados Unidos, como outras pessoas também. E para mim tem quando foi passada, é justamente falando dessa questão espiritual, essa relação dele com como ele desenvolveu essa espiritualidade, como é que ele colocou isso em prática, como é que ele praticava. E tinha um modelo específico dele, o tipo dele, e como outras pessoas também, como é que ele desenvolveu isso. Mas eu acho que deve ser essa relação que você falou mesmo, provavelmente isso, né? Essa relação dele com eles, transformando tudo em um só, né? Essa questão corpo e espírito. Como é que ele como é que ele vivenciava essa relação, né? E eu tenho curiosidade para saber, porque essas coisas são indicadas para a gente como se fosse assim, isso aqui acho que tem a ver contigo, né? Quando a gente não diferencia, são diferentes? São, mas vamos dizer assim, o que eu acredito que ele postulava, olhando do jeito que eu te falei, é que a, a, eles, tanto a matéria quanto o espírito, eram feitos da mesma matéria, mas, de uma certa forma, vamos dizer que o corpo ele é a mesma matéria,
mas solidificada. A mesma matéria sólida. E isso, se a gente estudar um pouco de anatomia esotérica, tem até um livro que tem esse título, Anatomia Esotérica. Prega exatamente isso, que a, a solidificação energética gerou a matéria. É uma energia que ficou sólida, é como se fosse assim um gás que virou líquido e congelou. E aí originou-se a matéria. Então, tudo tem a mesma origem. Tem no finalzinho da matéria, tem o mesmo componente que gerou o espírito, gera a matéria também. Essa reflexão essa eu não peguei, mas é interessante. Até Mas porque eu te pergunto, por que que o espírito seria. Como é que o espírito está sempre conectado com a matéria, cara, enquanto a gente está encarnado, né? Vamos usar uma linguagem das pessoas que trabalham com o espiritismo, do Allan Kardec, por exemplo, ou até das religiões de matrizes africanas, né? O espírito conectado com a matéria. Como é que é essa conexão? Como é que você acha que seria essa conexão? porque quando a gente fala, tem a questão, para mim, né, tem a questão científica, que estuda o funcionamento do corpo, né? Cérebro, tudo, né? Mas, para mim, aí tem a questão do espírito, porque é como se tivesse, vou dar um exemplo, né? Um exemplo, talvez, que eu nunca pensei, mas vamos colocar, você tem um carro pronto para ele funcionar, né? Mas você tem que botar um negócio chamado gasolina, um combustível, para poder ele funcionar, né? Ele vai ficar parado, né? Então, para mim, é como se fosse isso, assim, óbvio que a gasolina é algo visível, o espírito é invisível, mas é como se fosse algo que faz com que você se mova, e isso não tem muito a ver com, não que não tem, o cérebro para mim é como se fosse um motor, faz parte do carro como um todo, é uma parte do carro em movimento, mas tem algo invisível que é como se fosse aquele start para que você pegue e rode, funcione. É como se a gente estivesse dormindo e um carro está parado, né? E ao mesmo tempo vai lá e liga o carro. Então, é como se o espírito fizesse assim, né? Acordei, despertei, liguei o carro, né? Vamos funcionar novamente. Para mim, ele não consegue se manifestar se não tiver um local onde ele se manifesta. Esse local seria nosso corpo, né? Ele precisa ser representado, né? Ele não consegue se manifestar por fala, por exemplo, se ele não tiver essa parte mecânica funcionando para sair a voz do outro lado. Sim, sim. Então, ele tem que, como eu falo, assim, é como se fosse materializar o espírito, né? Uma vez que ele precisa se manifestar. Então, ele não teria como se manifestar se não tivesse essa questão física da gente, que aí vem aquela história, né? Nós viemos do pó e do pó nós voltaremos, né? Depois que esse espírito sair e retornar para algum local que a gente desconhece, a gente pode até ler e interpretar e aceitar algumas formas sobre esse assunto, mas que, no fundo, ele saindo daqui, a gente cai e fica quietinho aqui parado até que volte para o pó. É, E acho que a ciência tem a parte dela muito importante, mas eu digo, às vezes eu penso que a ciência é muito importante, mas para poder aprender a fazer manutenção do carro, e não propriamente para botar o carro para funcionar. Para mim, o carro funciona porque a gente, e aí eu acredito plenamente que a gente tem um espírito que nos faz funcionar. é, Se fosse a ciência, eu teria que ter os mesmos pensamentos, sentimentos que o Otelo tem, né? Se fosse a questão motor especificamente. E para mim não é isso. Tem coisas que o Otelo tem de diferente do que eu tenho,
Porque assim, nós temos dois olhos, isso é igual, como todo carro tem dois faróis, todo carro tem dois bancos. E essa questão é muito parecida, mas o funcionamento é diferente. Tem É. uma forma diferente lá de funcionar, pode parecer muito igual, mas não é. E aí que vem para mim essa questão física que se manifesta pela matéria. Por exemplo, dou um exemplo que eu acho uma coisa muito interessante, a questão da vocação. Vocação. Tem gente que, desde sempre, cara, eu sempre me vi como médico, desde pequeno, brincava de médico. Eu brincava de Forte Apache, aquele brinquedo Forte Apache. Brincava daquilo, cara, desde pequeno. E acabei indo para o militarismo. Ninguém da minha família, ninguém serviu ao exército, nem nada. Eu não vim de uma família de militares. E acabei sendo o único que foi para o militarismo e brincava de militar quando era pequeno. E tem gente que já pensava em ser médico com 5 anos de idade. Cara, o cara não sabe nem o que é medicina, cara. O que é medicina? Ah, não, eu quero ser médico. E às vezes não tem nenhum médico na família. Isso é uma coisa. A vocação é algo que eu acho muito legal estudar, porque talvez é uma forma do espírito se manifestar na matéria, dizendo: olha, siga essa direção aqui, que eu preciso que você siga. Algo assim, algo nessa linha, né? Eu já também numa palestra eu vi uma pessoa falando muito interessante que ele falou que ele falou que a gente não vive do que a gente gosta, mas a gente vive do que a gente. E aí eu mudo um pouco, assim, a gente vive das coisas que a gente tem habilidade para fazer, né? Ele até brincava que ele falou assim, por exemplo, ele falou assim, quando eu contei isso uma vez, uma pessoa na palestra ficou rindo, que estava assistindo a palestra, ficou rindo e falou assim, bom, por isso que eu não sou ator pornográfico, né? Porque eu gosto, mas não tenho habilidade para isso. E aí ele falava isso e ele ria, e ele queria dizer assim, por exemplo, por mais que você goste de cantar, não significa que você tenha habilidade para ser cantor, né? Por mais que você goste de tocar um instrumento, uma bateria, um violão, não significa que você tenha habilidade para ser um baterista, né? Por mais que a gente goste de cozinhar nas horas vagas, não significa que eu vou viver como cozinheiro de um restaurante, né? Dando os exemplos. Uhum, E aí, para mim, a gente vem numa. O que a gente faz, que tem facilidade de fazer, é o que você veio para poder colaborar com o mundo com essa tua habilidade, né? Que para as outras pessoas, às vezes, é tão difícil, para você se torna uma coisa tão simples de fazer, né? Mas aí diz também São Francisco, dizia, acho que era São Francisco, que dizia que a gente não tem que se vangloriar das coisas que nós temos habilidade para fazer, porque nós viemos para o mundo para poder colaborar com ele por meio dessas habilidades, e não para a gente se vangloriar dessas habilidades. Então, porque o mundo ele vai em uma constante evolução, né? A gente está aqui, uhum. eu estou aqui num espaço, você está a um espaço a alguns quilômetros de distância, e isso há alguns anos atrás era totalmente impossível, né? Então, essa evolução faz parte da nossa evolução. Até quando você mostrou aí o tarô com essa mistura de pessoas do passado, simbolismo do passado, com alguns um tanto quanto futuristas, né? Que eu adoro esses futuristas aí, né? Uhum. E faz parte, eu acredito nisso, desse processo de evolução. E a gente também não pode negligenciar que a gente tem também a contribuição para esse processo de evolução. Mas quando a gente tem essa desperta, assim, cara, isso aqui eu tenho, sabe que eu tenho facilidade com isso? Então, assim, é porque a gente tem que pegar isso e colocar em prática, né? E não guardar aquilo. E isso que me dá muito. Qual é a nossa contribuição, né? Qual é a nossa contribuição? A gente contribui com o que a gente tem
de melhor, às vezes, né? O que a gente tem bastante. Hoje eu tenho muitas palavras, eu tenho. Então, eu posso contribuir com o mundo, talvez não com força física, mas eu posso dar ótimas palestras, porque eu tenho muito, é o que me sobra, assim, cara. Posso falar horas e horas sobre vários assuntos e tem muita gente que precisa, que está carente das informações que eu tenho, que você tem, por exemplo. Então, a gente pode tornar o mundo melhor nesse sentido. E é um grande barato, assim, né? É uma contribuição fantástica, né? Porque você mostrou a foto, a imagem do Dalai Lama, por exemplo, né? Aham, Aqui no Brasil, muitas pessoas vão lá querer assisti-lo, né? E ele está contribuindo com a palavra, com a sim, interpretação que ele tem da vida, né? Filósofos são assim, né? Interpretações e que hoje a gente discute alguns pensamentos de filósofos que estavam aí antes de Cristo. Eu digo isso porque só aí já se passaram mais de 2020 anos. sim. Então, e ainda a gente está discutindo aqui, né? Então, enquanto isso, algumas construções, ou muitas construções já foram derrubadas, destruídas, carros foram inventados e ficaram para trás e tudo, mas as palavras das pessoas continuam sendo os guias, né? Como tem a própria Bíblia, como tem alguns livros, como tem que são discursos em escrito, né? É, É muito. E morreu agora, recentemente, um sociólogo, se não me fala mal, Domênico de Base, Domênico De Masi, isso mesmo. e ele falava que. O ócio criativo. É, e eu fui assistir uma palestra dele, uma abertura de um congresso de administração aqui no Rio. Ele foi tipo aula magna, e ele falou uma coisa interessante, que ele falava que as pessoas que trabalham, ele colocava dessa forma, assim, questões intelectuais, no sentido que quem trabalha com tem muita informação, usa muito a cabeça, de brincava que assim, tinha que se aposentar antes do que quem tem o trabalho braçal. E aí eu ficava assim, pensando que ele falou assim, olha, porque as pessoas que têm um trabalho braçal, vamos supor, aí, falou assim, aí dando um exemplo, né? Vamos botar um pedreiro, vou dar um exemplo assim, né? Grosso modo, um pedreiro. Ele fala assim, no final do dia, quando dá 4 horas, 5 horas, o pedreiro deixa as ferramentas dele ali, vai embora e ele não tem como continuar trabalhando. Porque ele Aham. deixou naquele espaço ali aquele material essencial para ele trabalhar. Já quem trabalha com a cabeça, ele falou assim, isso parece que não desliga, você fica 24 horas pensando, sempre está pensando em alguma coisa, está sempre utilizando, né, é como se a ferramenta fosse justamente a cabeça. E onde você está, você pode estar, às vezes, viajando, pode estar no final de semana, de noite, tudo, dependendo da situação que você queira administrar, que você não larga aquilo e vai embora. Você não faz uma emenda de feriado e volta na segunda-feira, né? Você vai passar o feriado pensando naquilo, nas situações. E ele fala que isso causa um certo falava, né? Que isso causava um certo desgaste no sentido de você demandar mais tempo nesse ambiente de trabalho, que você acaba indo contigo. E eu fiquei pensando, eu falei assim, e isso tem a ver com isso tudo, de estar constantemente pensando para como você ajusta a sua fala amanhã, né? Você quer estar sempre ajustando assim, né? Eu penso sobre isso hoje, mas amanhã eu posso pensar diferente. É como se fosse um constante questionamento, né? Como é que eu posso rever isso? Como é que eu posso pensar isso de novo para poder ajudar quem as pessoas que eu encontrar aí no meio do caminho? Se a Isso gente for pensar, se a gente for pensar de alguma forma em meditação, vamos pensar em meditação. A pessoa que pratica meditação no início, ela tem aquele monte de pensamentos voando pela cabeça, para lá, vum, 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 vum. Aí ela continua praticando. Ela fala, mestre, não consigo parar os pensamentos. Não tem essa fala?
que é comum, e o cara fala, continue, continue. Tem até um vídeo do YouTube muito legal que é O Samurai e a Mosca. Você já te mandei esse vídeo? Já não? Ah, não. O Samurai e a Mosca. É um vídeo fantástico, onde tem um samurai, um japonês com espada e tal, e aí aparece uma mosca, cara. Ele está meditando, tranquilão, aí na janela aparece uma mosca. A mosca vai exatamente em cima dele, cara. Aí ele saca da espada e corta em duas a mosca. Cada parte da mosca dá origem a outras duas moscas. Ele saca da espada com mais habilidade ainda, corta metade de todas as partes, mas cada parte dá origem a mais duas moscas. Aí ele começa a dar golpes de espada, né, cara? Pá, cortando, e à medida que vai cortando, vai aparecendo mais, até que ele não aguenta mais e lembra da meditação. E aí ele senta no meio daquele enxame de moscas, ele senta e acalma os pensamentos, cara. E as moscas desaparecem, cara. Caramba. Desaparecem. Aparece uma última mosca que ela voa em direção ao peito dele e se funde ao peito dele e entra dentro dele. Porque a lógica na prática é a mosca, na verdade, representava os pensamentos dele, representou o processo de meditação dele. Agora, quem faz meditação mesmo, assim, durante anos, posso afirmar o seguinte: os pensamentos eles não param de voar pela cabeça da pessoa. Eles apenas não são audíveis, eles não são perceptíveis. Eles descem para o nível do subconsciente. E a pessoa acha que não está pensando nada. Poxa, eu consegui parar meus pensamentos. Eu fiz 3 anos de meditação, consegui parar meus pensamentos durante 10 minutos. Poxa, me deu uma paz. Uhum. Mas o mestre sabe que, cara, agora ela está pensando 80 vezes mais do que antes. Só que agora ela aprendeu o processo natural de pensamento. O pensamento ele é inaudível. A pessoa está equilibrada, não é porque a pessoa está equilibrada, zen, que ela não sabe o que é 1 mais 1 é igual a 2. Ela consegue resolver o problema, mas ela nem percebe o processo de pensamento. Ou seja, é como se as moscas fossem invisíveis. E processa o cérebro, ele trabalha de maneira muito mais eficaz, eficiente e eficaz, um meditador assim experiente. Aí eu vou falar uma outra coisa aqui não é do Amit Goswami não, é do Yogananda mesmo, mas se relaciona. Um pensamento que me inspira ao folhear o livro daquele jeitinho que eu te falei, bem daquele jeitinho mesmo, assim, eu estou conversando com você e a minha visão periférica está pegando algo muito interessante, algo na seguinte linha: não adianta pensar. E você que vai ler o livro tradicionalmente, você vai ser o meu fiel. Não adianta pensar, não adianta pensar. Mais importante é sentir tudo do que pensar. Seria o recado direto do Yogananda para mim. Você, Otelo, não é pela lógica, apenas pela lógica, que a vida se resolve. É sentir o efeito da sua lógica. O que eu quero dizer com isso? Inspirado aqui no que ele falou, é muito simples. Se você deu uma topada no chão e doeu, a informação mais importante é a dor, em primeiro lugar. Primeiro sentir, depois busque as causas desse sentimento.
O que eu fiz para o Fábio que me deu uma melancolia hoje? Pô, será que eu tratei ele mal? Será que. E o sentir? E aí vem agora com Amit Goswami, né? O sentir talvez seja uma cor da energia quântica do ser humano. Seria a cor desse magnetismo. Se o magnetismo tivesse cor, seria a emoção dele. E a emoção leva a gente a fazer movimentos. Poxa, eu vou ligar para o Fábio, vou convidá-lo, tal, porque eu gosto do Fábio. Se eu gosto do Fábio, eu quero estar perto dele de alguma forma. Então, há uma polarização magnética na direção do Fábio, há uma atração magnética na direção do Fábio. E a emoção seria a representação quase carnal do magnetismo quântico que viria, e aí vem no meu modelo, né? Da alma para o corpo, o espírito para o corpo, e aí o corpo expressaria a carga quântica da alma. E aí eu misturo a mente Goswami com a minha crença enormemente, né? E misturo Yogananda, que ele fala: dê importância às emoções, que elas representam a sua, não vou falar aura, que eu não sei o conceito de aura, mas é um representante da sua alma. Emoção como representante da alma, que me vem folheando essas loucuras. Né? Vou te mostrar. Tá aqui, ó. Se quiser conferir, é só você ler. Ajustou aí? Ajustou, né? Tá aí. Agora, tá, se quiser ler, tá aí. Né? Tá contigo, né, cara? É. Não, mas tem essas questões, cara, assim, essas reflexões são muito interessantes, Otelo, porque provavelmente tem esse caminho mesmo que ele queira passar aí, cara, alguma coisa nesse sentido, e essas interpretações são legais, e nos fazem pensar mesmo, esse movimento baseado nas emoções. E o Amit, pela física quântica, provavelmente também está nesse caminho. Eu não cheguei a ler, mas ele existe esse movimento, essa questão da sincronicidade, essa questão da emoção que você falou aí, tem tudo a ver. Eu acho também que você colocou, se o Yogananda não colocou aí, mas é isso mesmo. Acho que as emoções também nos movem, né? Nos fazem tomar caminhos pelos, pelo que essas emoções podem nos causar de sentimentos. Eu fico aqui pensando também nas angústias, né? Que elas procuram, que os caminhos procuram, não sei se evitar, mas eu fazer diminuir, né? Novamente, hoje eu escutei aquela história que é, hoje não, a história que cada escolha cria uma angústia, né? Pelo que a gente não fez, né? Então, acho que as emoções também, elas procuram evitar ou diminuir esse sentimento de angústia que a gente acaba trazendo. Essa é de um filósofo, né? Um É, filósofo aí que é o quê? Heidegger. Quem é esse maluco aí? eu escutei numa palestra, mas falando novamente, porque recentemente, há pouco tempo eu estudei, eu acho que era Heidegger, assim, que falava aí, cada escolha, ele cria uma angústia pelo que a gente não fez, né? E, e pode ser que sim, pode ser que não, mas também pode ser também pelo caminho que a gente procura olhar a vida, né? Se a gente olhar pelo que não escolheu, mas se a gente inverter isso e olhar mais pelo que a gente escolheu e curtir o que a gente escolheu, a gente diminui esse sentimento de angústia, se é que isso existe baseado nessa informação. Né? E que a gente sempre está procurando muito o prazer dentro desse sentimento de emoção, e as emoções sempre no sentido positivo, sem saber que às vezes a raiva é um sentimento também que pode nos ajudar. Né? E aí, para mim, tem muito essa questão de como olhar a vida também. Isso é muito difícil também, não é tão fácil. Muitas vezes as situações são complexas, mas como a gente tira um fator positivo de algumas situações mais complexas, mas se a gente É, consegue aceitar,
no sentido de não concordar, mas aceitar, né? E não concordar assim, estou passando por uma situação difícil, mas eu vou concordar com isso e vou ficar assim, que é assim mesmo a vida. Assim, não, eu aceito que eu tenho que passar por isso, mas a minha discordância me faz me movimentar para sair disso, né? Eu quero ter um outro tipo de emoção, como você citou aí da emoção, né? Então, eu aceito, mas não concordo, porque isso Eu, é bem, né? Eu não preciso concordar, aceitar e concordar. Eu aceito que eu estou passando por isso, mas não concordo em viver isso, né, por muito tempo. E, e aí me faz com que eu me mova para poder encontrar com o Otelo, por exemplo. Eu estar dentro de um transporte público, mas eu quero me mover para chegar a tempo e ver se eu ainda consigo falar com o Otelo, quer dizer. Eu, eu, Eu aceito que o tempo está reduzido porque as coisas estavam caminhando para uma forma, mas eu não concordo. Essa não concordância me faz mover para ver se eu ainda consigo, né? Bater um papo com a tela. Porque eu podia também aceitar e concordar, não dá mesmo, já está tarde, aquelas coisas assim, né? Já foi, fazer o quê? Não estava previsto, e porque isso e aquilo, enfim. Mas surge uma oportunidade para você se mover diferente, né? Então, por que que eu preciso concordar? Eu posso aceitar que está tarde, mas não preciso concordar que isso seja motivo para não bater um papo com o hotel. Eu posso é, buscar mudar isso, né? Estou dando um exemplo bem simplório, mas e mais atual, né? Porque me parece que as pessoas elas aceitam e concordam com coisas que estão incomodando. E as pessoas, às vezes, passam a ter isso como justificativa para não fazer o que é mais difícil, que é fazer uma movimentação, né? Uma ação, né? Eu vejo muitas pessoas que a gente fala naquela questão de acomodados, e aí eu estou acomodado porque acontece aceito que uma coisa que não está legal acontece, e canto tem uma música que fala, né? Uns nasceram para sorrir, outros para chorar, né? Então, pô, caramba, hein? é uma música assim, se o mundo inteiro me pudesse, acho que é isso. Que na vida, É, que na vida do Tim Maia falava isso, né? Que se o na, mundo inteiro me pudesse ouvir, é, eu não vou dizer que aprendi. Tananana, se a gente pudesse entender, né? que Que nascem, uns nascem para é, sofrer, enquanto o outro ri, né? eu não Essa preciso, é, eu posso aceitar que eu estou sofrendo, mas eu não preciso concordar com isso, né? A discordância me move para sair desse sofrimento, né? Da música do Tim Maia, né? Eu quero ir para o outro lado de sorrir, eu não preciso ficar aqui concordando em sofrer por resto da vida. Mas isso é, me faz ter uma ação, um movimento, um preparo, uma mudança de estado, uma mudança de olhar, uma mudança. E aí isso é muita coisa. E aí é o que eu falo, os acomodados, né? Eles estão dispostos a colher o fruto sem plantar, né? Parece que a gente passa numa uma plantação assim, é muito bacana ver aquelas frutas, mas ninguém esquece, então as pessoas esquecem que primeiro tem que arar, tem que cavar, tem que ver se o terreno está legal, tem que plantar, tem que molhar, tem que matar as ervas daninhas, e a gente às vezes tem erva daninha com a gente tem que matar essas ervas, né, para poder lá na frente brotar um fruto, né? E isso dá mas um baita trabalho. E você nem me todo deu um mundo. gancho importante até. Você me deu um gancho importante do auto-perdão e do perdão. A pessoa tem que se perdoar. Aquela pessoa que escolheu errado, Não escolheu errado. ela escolheu errado, né? Vamos dizer que ela escolheu errado. É, Porque você falou uma coisa muito importante, né? Será que a pessoa escolhe errado? Cara, isso aí você tocou num ponto. Será que existe escolha errada? Será que é, existe escolha errada? É uma coisa. Ó, eu lembro quando eu estava naquela instituição, aprendendo, aquela instituição que se chama aeronáutica, aprendendo a voar, né? Aprendendo a voar e tal, e eu era um péssimo cadete aviador, péssimo. Não tinha vontade de estudar nada daquilo, cara, não tinha.
Mas a matéria de humanas eu adorava, eu amava aquilo ali, estudava e tirava notas boas, cara. No entanto, quando chegava na parte de motor, nada daquilo me interessava, cara. Nada daquilo. Será que eu não me sabotei intencionalmente, cara? Será que eu não fiz a escolha certa em não estudar aquilo que eu não gostava? Então, pensando, né, é um exemplo só. Mas socialmente a escolha era errada. Seu Otelo, você tá lutando para ser reprovado, cara? Que é isso? Até eu mesmo achava que eu gostava daquilo. E, e também a pessoa, não, pô, você foi desligado, então você está adorando a pílula, você está reduzindo a dissonância, é só porque você foi desligado e tal. E talvez seja, né? Mas será que o subconsciente ele escolhe errado? O subconsciente escolhe errado, cara. O resultado pode doer, uma coisa muito diferente. Olha, eu fiz uma escolha e doeu muito. Doeu muito. Comprei um apartamento, comprei um carro. Vou te dar um exemplo mais simples, para as pessoas que estão nos vendo aí, é um exemplo mais didático. Comprei um carro por status. Comprei uma BMW. Não consigo pagar nem IPVA, mas comprei uma BMW. E eu priorizei o status na minha vida. Eu escolhi em função do que eu queria. Eu queria status. Então, entre aspas, eu acertei no que eu queria, atingi o meu objetivo. Mas era um objetivo que não tinha sabedoria nenhuma. Parei de comer para poder pagar a lanterna a seta que quebrou. Eu tive que vender uma casa para comprar uma seta nova, porque eu queria status. Então, para um objetivo que não tem sabedoria nenhuma, eu escolhi certo. Comprei a BMW. Mas doeu. E a dor seria o retorno para uma sabedoria. Cara, escute a sua dor, de acordo com o que a minha interpretação do que eu folhei do Yogananda. Escute a sua dor, porque na dor está muita sabedoria, tem muita sabedoria na dor. E, de repente, eu só vou me curar daquilo quando eu vender desfazer aquele negócio horroroso que eu fiz. E aí a gente fala de capacidade de escolher de maneira sábia. Será que as pessoas que fizeram escolhas ruins tinham capacidade de fazer outras escolhas? Começa daí, né? Você escuta assim, você é um cara que educa jovens, você explica à luz da experiência e percebe, esse cara não consegue enxergar, ele não entende, ele não conseguiu alcançar o que eu quero dizer para ele. Você está querendo me controlar, não quer que eu aproveite a vida. Escuta muito de filho, né? E aí o cara vai e quebra a cara. E aí você entende, porque fala assim, eu já fui jovem também. Eu não tinha capacidade de fazer a outra escolha que o Heidegger, Kant, sei lá quem foi, que falou. Eu não tinha capacidade de fazer outra escolha. E aí eu escolhi de um jeito e não tinha a mínima possibilidade de escolher melhor. Então, como é que eu vou ficar angustiado se eu entendo isso agora? Se eu estudo auto-perdão e perdão? Falei, cara, não tem como eu ficar angustiado, porque a minha sabedoria na época só me permitia uma escolha. Não existia permissão pessoal de fazer a outra escolha. E aí vem o Yogi, né? Yogi fala assim: o amor incondicional não é você concordar com as coisas. O amor incondicional, de acordo com essa minha interpretação livre, muito liber, sei lá, o amor incondicional é compreender a capacidade do outro, até de meditar. A paz pessoal, ela vem, ele fala muito no amor, né? Eu penso assim que ele fala muito no amor, mas o que é o amor?
É uma conexão compreensiva, segundo ele. Cara, eu enxergo você. Seria uma palavra que ele usaria até nesse livro. Eu enxergo você. Não te julgo, inclusive, porque o julgamento seria não te enxergar como eu te vejo. Eu vejo que você é uma criança que não consegue escolher diferente, nem pensar na outra escolha que o filósofo pensou. Então, eu tenho uma pessoa que assiste sempre os nossos vídeos. É um jovem, cara, é de 30 anos. Cara, não dá para comparar, meu amigo, a nossa experiência de vida com a dele. Não dá. A gente tem o dobro da idade dele, então é o dobro de dores, o dobro de calos, né? O dobro de calos e tal. Mas o Yogananda concorda contigo num detalhe. Ele concordaria em dizer assim: o olhar amoroso que o Fábio tem está muito além até de um possível julgamento que ele tente fazer, ele não consegue fazer. Por quê? O Yogananda ele acreditava muito nessa questão do o espelho da alma é o olho mesmo, né? O olho é o espelho da alma. Então, se ele olhasse para você, ele iria te dizer assim: você é capaz de curar só com um olhar amoroso. Né? O Fábio olha para um jovem assim, o jovem fala assim: pode olhar até para um cara jovem infrator. Esse cara me ama e eu sou um estuprador, cara. Como é que pode esse cara me respeita como ser humano, cara? Não é meu amigo, mas ele olha para mim e ele não vê um monstro, ele vê um ser humano doente. É diferente. Isso já curou o cara, 80%. Do que um cara fala assim, é um monstro que tem que ser, a vida desse cara tem que ser ceifada. Yogananda nunca falaria isso, né? Se é que eu acertei alguma coisa dessa minha interpretação livre, né? Eu te perguntar uma coisa, você contou duas situações que me chamaram a atenção. Uma é capacidade de escolha e amor, né? Mas vamos lá. Você hoje se sente com capacidade de escolher algo? Atrás, né? Sim, Tá falando no passado, né? Essa capacidade de escolha, mas hoje você se sente na capacidade de escolher algo? sem dúvida, né? A gente escolhe. Eu estou tentando captar uma ideia assim, tipo, a gente acha que escolhe, né? Mas na verdade nós não escolhemos nada. Mas vamos dizer que dentro, vamos dividir isso por planos. No plano pessoal, no plano pessoal, eu escolho. No plano energético, pode ser que no plano energético pessoal, a minha energia eu escolha. Mas no plano energético da Terra, pode ser que eu não tenha escolha. Então vamos discernir por planos. No meu plano, eu acho que eu escolho. E assim, e por que eu acho que eu escolho? Porque situações iguais eu fiz escolhas diferentes. Vou te dar um exemplo. Antigamente eu já estaria cursando psicanálise. Lembra que eu te convidei para fazer e tal? Ah, Já estaria cursando psicanálise e estaria sem tempo, assoberbado, estudando que nem um louco, ao mesmo tempo fazendo coisas aqui, super estressado. Cara, isso é uma escolha que eu fazia há 15 anos atrás. Eu me assoberbava. Surgiu a mesma situação. É um curso que eu gostava, que pode mudar a minha vida para melhor, pelo menos um pouco, e hoje eu consigo fazer aquela conta. Vai me assoberbar? Sim. Não quero fazer agora. Então, a mesma situação ocorreu 15 anos depois, e eu, como eu sou uma pessoa diferente da que eu era 15 anos atrás, eu pude fazer uma escolha no meu plano pessoal. Eu acho que eu fiz uma escolha. No plano universal, no plano universal, eu não sei nem te dizer, não faço a mínima ideia. O que você poderia falar? Você acha que a gente escolhe alguma coisa?
Não, a minha pergunta é assim, porque você hoje faz uma escolha, e isso não te incomoda. Mas quando olha para trás, as escolhas do passado te incomodam. Então, qual seria a diferença das escolhas de escolher no passado e escolher agora, entendeu? Porque como as escolhas passadas incomodam e as atuais não incomodam. Aí eu vou trazer um pouco do que eu penso, no sentido assim, eu não consigo ficar olhando para trás e me incomodar com as minhas escolhas. Isso não significa que não tive maus momentos com as escolhas, não, não é isso. Mas é como se fosse assim, eu reconheço que no meu momento atual ele é feito pelo que eu passei no passado. Então, para mim, aí a gente vai lá no lado do espírito, que a gente falou um pouco. Para mim, cada espírito tem que passar por alguns caminhos. E esses caminhos são feitos baseados nessas escolhas. Então, eu não sofro por essas escolhas, porque para mim elas me trouxeram onde eu estou, entende? É bem assim. Eu estou nesse momento extremamente satisfeito de estar conversando com a tela, mas isso é fruto de escolhas que passaram pela minha vida, entende? Então, eu não tenho por que ficar chateado pelas escolhas do passado, porque eles me trouxeram em locais muito legais também, mesmo quando foram os locais mais não tão asfaltados. Mas assim, eu creio que hoje a gente, com o tempo, eu falo quando você fala de amor, porque me parece que com o tempo a gente começa a dar um outro olhar para isso que a gente chama de amor, ao ponto da gente gostar e amar tanto quem nós somos, que a gente já não se preocupa mais com o que a gente não escolheu, entendeu? A gente já tá, esse amor faz com que a gente valorize tanto a gente que a gente fala assim, porra, cara, tá tudo bem eu não querer fazer um curso agora porque eu me amo. Esse meu amor me diz que eu não preciso mais fazer um curso. Até muitas vezes ele faz coisas assim, para falar para o externo que eu sou formado nisso, que eu estudei isso, que eu estou estudando isso, aquilo, né? Hoje o movimento é o contrário. Eu me amo tanto que eu me permito não fazer isso, que eu prefiro ter um tempo que eu faço minhas reflexões aqui internas, né? E não para o externo. E aí, quando você vem falando de amor, 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 né? Eu falo, talvez, isso não é um ponto, né, decisivo, talvez, e eu falo isso porque eu também eu tenho um amor próprio que eu não tinha quando eu tinha lá atrás, né? Tanto que os riscos que eu corria lá atrás era muito maior do que eu corro hoje, aquele negócio de sair de noite, beber, dirigir, aquele negócio todo, né? Hoje eu já fico com o pé lá atrás para fazer isso, porque hoje tem um certo amor envolvido, e amor não só a mim, como as coisas que eu faço, eles são mais nítidos assim para mim, né? Que o risco de perder já me incomoda, né? Quando lá atrás eu não tinha tanto esse... Mas enfim, eu não sei se martelou assim, não ficou bem compreensível, então. Mas, assim, às vezes eu vejo que a gente questiona as escolhas passadas e no presente eu estou mais satisfeito com as escolhas. Mas, para mim, a gente, por mais que a gente continue fazendo escolhas, mas hoje eu me valorizo tanto mais que hoje eu não estou mais preocupado com o que eu não fiz, mas sim com o que eu tenho aqui para mim, né? Com o que eu quero fazer. Eu quero fazer um curso de culinária. E aí, nem dá, isso eu quero fazer, porque eu estou mais satisfeito E me satisfazer, né? do que falar para os outros, entende? Eu não estou preocupado. Então, isso me dá uma liberdade na escolha, talvez seja isso. Eu não estou preso em querer agradar ou preso a dizer, eu estou preocupado em me satisfazer nas minhas escolhas, né? E isso vai É, muito esse nosso auto-amor, auto assim, auto... Eu não sei explicar bem assim essa palavra, mas amor próprio mesmo, né? próprio, de olhar para mim assim, porque eu estou consciente que para eu estar bem com a tela, eu tenho que estar bem comigo.
eu estar bem com um amigo ali, com o motorista do ônibus que eu entrei hoje, e dei uma boa noite pro cara, e, sabe, assim, me relaciono com ele, assim, naqueles 15 segundos, mas às vezes tanta gente entrou ali e nem olhou pro cara que você às vezes dá uma boa noite, olhar para ele sorrir, muda a vida do cara. Alguém está me vendo, alguém está me olhando. Então, para fazer isso, eu tenho que me sentir bem, me sentir estando bem. Eu falo que a gente só dá o que a gente tem. Se você não tiver amor próprio, você não tem como amar ninguém, né, cara? Você não consegue dar R$ 10 para ninguém se você não tiver R$ 10. Você não consegue dar um prato de comida para ninguém se você não tem um prato de comida, né? Isso faz muito sentido, né, cara? Se Você você não não se tem um ama, prato de como é que você vai comida, amar alguém, né, cara? como é que você vai oferecer? Mas às vezes oferecendo um bom dia, né? Um bom Você dia. faz isso, você faz questão de fazer isso. Se o teu dia não está bom, como é que você vai dar um bom dia para alguém? Então, você tem que É um dar o seu troço. dia. É daí que eu falo assim que você tem uma valorização do ser humano muito intensa, né? Você se preocupa com os invisíveis. E hoje eu estava no ônibus, antes de você mandar mensagem, olhando, falei, porra, eu até tinha que estar aqui para a gente estar contando quantas pessoas estão aqui, cara. Eu estava Todos vão morrer. lá fora, cara, gente pra caramba, no metrô, que legal, cara. Ninguém tá nem aí para mim, cara, que maneiro. Cada um vivendo a própria vida, cada um se Pois é, amando, né? legal. Cada um se amando, amando a si mesmo e o outro, cara, cada um com o seu. Essa coisa de amor próprio eu achei muito interessante você falar, porque eu deixei, eu sempre tive um sonho de ter uma moto BMW, achava linda. Ainda acho bonito, mas eu pensei, cara, eu não consigo levantar mais essa moto do chão, pô. Não Uhum, consigo mais, pô. E eu não tenho mais um osso que se recupera em 10 dias, cara. O meu osso se quebrar, eu acho que ele vira pó imediatamente, né? Então, eu falei, cara, o desejo de ter essa moto BMW que eu acho linda, e qualquer moto, veio diminuindo à medida que eu fui me conhecendo melhor, uhum, conhecendo as minhas limitações e fragilidades. Então, eu pensei, cara, o meu autoconhecimento foi mais de conhecer a minha fragilidade, o que pode me quebrar. E aí, isso para mim é amor próprio. Conhecer a si mesmo é amor próprio. E conhecendo a si mesmo, a gente conhece os nossos limites. uhum. Aí eu vi que a moto BMW era boa para mim aos 30. É, Aos 30 era, pô, legal, maneiro. 20 talvez. 20 tal, legal, maneiro. Mas aos 60 não. Aos 60 é para eu estar vendendo a moto, contando as minhas histórias, histórias de motociclismo e tal, e vender a moto, passar a moto para o meu neto. Ó, cara, essa moto aqui e tal, não sei o que, não sei o que lá. E o Yogananda, na minha interpretação livre, que você já te mostrei, né? Ele fala um pouco disso, sobre o amor maduro. isso. O amor maduro, de uma certa forma, ele não esquece de si mesmo no passado, mas ele está presente no presente. A conexão consigo mesmo é no aqui e agora. Ele fala totalmente disso. Eu vou ousar dizer, hein, para ficar até engraçado. Na última parte do livro, ele fala bastante disso. Eu folhei daquele jeito especial. Ele fala assim: o amor maduro, ele é o amor no presente. Não adianta, se você se amar no passado, é porque no presente você está se odiando. Agora, se você se ama no presente, é o fruto de uma sabedoria que foi adquirida ao longo dos erros do passado. E aí houve uma valorização positiva dos erros do passado, que nem você falou. Cara, isso me constitui hoje. Os É, meus erros formam a minha sabedoria de hoje. é. Então, me aponte um sábio que não errou, cara. Você Não sabe uma tem. curiosidade? Vou contar uma curiosidade minha. Eu não tenho saudade, cara. Muito raro. Eu falo que às vezes eu sinto falta de uma saudade que eu não tenho, assim. E aí eu fiquei pensando assim, às vezes, cara, por que que eu não tenho esse negócio? Às vezes as pessoas, nossa, saudade, e eu não sou muito.
dessa praia da saudade. Tem até aquela música que fala, a música fala assim, tô com saudade do Jackson do Pandeiro, tô com saudade que é coisa de brasileiro, porque me parece que só no português que tem essa questão de saudade, né, essa palavra. E aí eu falei, cara, porque assim, me parece que quando eu vejo as pessoas com saudade, é como se eu estivesse desvalorizando o presente, sabe? Essa é a minha Entendi. interpretação, é a minha interpretação, assim, né? Então, assim, se eu tiver com saudade de alguma coisa que aconteceu há 10 dias atrás, é porque eu não estou satisfeito com agora, com aqui e agora. Então, eu não Uhum. consigo. Cara, tem gente que fala assim, nossa, quando eu era jovem, quando eu tinha 20 anos. É assim, foi legal, mas foi. Entende? Uhum. E eu não tenho esse muito sentimento de saudade. Eu sinto falta de algumas coisas, mas eu gosto de valorizar o aqui, assim, o que eu estou fazendo agora, com o livro que eu estou lendo, o curso que eu estou fazendo, mas eu não tenho muito essa. Inclusive, quando eu encontro pessoas do passado, eu não tenho muito o que conversar. Não sei se acontece contigo também, assim, às vezes não tem muito o que conversar. A vida, Aquela pessoa que mora no passado, né, cara? os polos estão diferentes, né? Um foi para um lado, tá ali, o outro está aqui. As coisas já não têm mais aquela similaridade, né? Assim, né? Então, eu encontrei há uns 2, 3 anos atrás com os colegas da faculdade, e a minha esposa gosta disso. Não, isso é legal encontrar, pá. E por acaso eu encontrei com um aqui na ilha, e desse um fez contato com o outro, enfim, marcamos uns 8 para os 7, assim, para estar junto. E aí o assunto não batia. Pô, cara, as brincadeiras que eram legais lá 30 anos atrás, agora não tem mais mínimo sentido, né? Aí vem aquelas velhas histórias chatas que eu falo, que eu quer dizer, pô, lembra do fulano? Ah, pô, lembra então, morreu. Pô, Morreu, pô. eu falo que encontrar pessoas, cara, assim, na galera, que é chato que a pessoa olha, pô, envelheceu, tá barrigudo, tá não sei o que, é só desastre. Ninguém te conta assim, porra, cara, tu tá. Eu falei, Ah, então, é, cara. conheça O que tem sempre. valor é desgraça, né? Desgraça não tem valor na conversa, cara. Eu brinco com as pessoas assim, esteja sempre conhecendo alguém, que quem você vai conhecer hoje já te conheceu hoje assim, não sabe o teu passado. Então vai sempre achar que tu é um cara legal, bonito, assim como você é hoje. E os outros ficam fazendo umas comparações assim, será que eu estou melhor ou pior do que ele depois de 20 anos, 30 anos? Comparação, né, cara? Isso é incrível, cara. Comparação. Você fez, né? Pô, cara, estudou, cara, viajei por 52 países no mundo, aí você fica assim, caraca, eu não viajei, né? Pô, 52. Aí começa, dó, será que Eu eu não tô viajei, qualquer caraca. 50, né, cara? Pô, o cara com 52. Eu tenho que ir, é mais um para igualar o Pô, e tem que fulano. ser rápido, senão, pô, vai que vem outra Covid aí, ninguém pode viajar, tem que descer amanhã, tem que estar viajando para nós dois países. Então, cara, esteja sempre aqui agora, curtindo aqui agora, cara. Pô, senão tu vai estar É, cara, sempre realmente. se sentindo meio Agora, derrotado. eu achei muito interessante hoje, né? Esse termo aí, conversa ponta de iceberg, achei muito É, legal, porque eu acho que tem que esperar mesmo aquecer. E houve um aquecimento, cara. Houve é, aquecimento, foi bem. Eu entendi até o aquecimento. Começamos com tarô, né? Começamos com é, tarô e tal. E terminamos agora no amor, cara. Amor e saudade, cara. é, Eu achei assim, uma progressão bem interessante. Criatividade reativa, aí dualidade espírito-matéria, as habilidades do ser humano, né? A serviço do mundo. E aí do, começou o papo de amor, é, conexão com o mundo. Como é que a gente vai servir ao mundo, né? São Francisco, cara. E aí vem importância das palavras para a preservação do mundo, né? Seja cuidadoso com as palavras. Uma palavra para uma pessoa invisível, bom dia, um bom dia bacana, isso muda muito a pessoa, né? Aí vem agora escolhas do passado e escolhas de agora. E aí você não está conectado com o passado, você não está amando o passado, não está amando o passado. E eu falei um pouco de sabedoria da dor, né? Comprei a BMW
e só doeu no meu bolso. Mentira, que eu nunca comprei BMW, né? Eu nunca comprei, nem a moto. Eu passo na rua, antigamente eu ficava vidrado olhando, eu já me desconectei dessa moto, eu não amo mais essa moto. Mas aí você falou uma coisa muito importante, até para o texto do Yogananda, o caminho obrigatório do espírito. Tem alguns caminhos que a gente tem que trilhar. Meu amigo, isso se chama compreender a capacidade de escolher do outro. Se a gente não tem a capacidade de escolher o melhor, o nosso caminho obrigatório é o erro. É, É o erro. é O que verdade. é o erro? É o erro que vai formar a sabedoria futura, cara. É verdade. E a sabedoria futura, eu posso fazer uma afirmação que não tem tanto a ver com Yogananda aqui, a sabedoria futura é a coleção de erros que nós conseguimos consertar. É, Tipo assim, esse erro eu não tenho cometido mais, né? Porque eu descobri uma forma de driblá-lo. E isso é sabedoria. A forma de driblar o nosso inventário de erros, né? Erros nossos, erros da humanidade e tudo mais. Mas o Yogananda tem um detalhe aqui para. Eu acho até que 11h37 está uma boa hora da gente finalizar. Nossa conversa pé do iceberg, ponta do iceberg e tal. Ele diria assim, né? Se eu tivesse lido direitinho, quem sabe, ele teria falado algo assim: a frase amai-vos uns aos outros talvez queira dizer perdoai os outros para que os outros te perdoem. E aí, traduzindo para o nosso dia a dia, compreenda o seu próximo e você vai compreender a você mesmo também, porque você não é melhor que ele. Talvez você tenha mais sabedoria agora porque já errou antes. é, Já errou antes. E aí, o último toque assim da, do final, né? Do final não. Do início do final do livro, na minha leitura, aí você que vai conferir, porque eu estou falando um monte de bobagem aqui, só você que vai saber. nenhuma bobagem, pô. Ele vai falar o seguinte, né? Que quando você lê, você vai ver, e cara, acho que o Otelo falou sobre isso. Nessa leitura doida que ele faz. O erro do outro que a gente percebe, olha, fulano errou tal coisa. Se a gente percebeu, é porque a gente quer se curar daquilo. É, Então, pode olha, ser é que ele, verdade. né, pode ser que ele tenha falado alguma coisa dessas, né? E aí o livro, eu achei muito interessante a discussão sobre esse livro, sem eu ter lido, porque depois que eu começar a ler devagarzinho com vocês e tal, eu vou também poder conferir e entender até ele melhor, né? Mas olha, gostei muito da nossa conversa, que terminou com saudade. Não ter saudade é um indício de saúde mental enorme, né? Enorme, enorme, enorme. Não tem saudade, porque nada me falta, cara. Eu sou grato a tudo que aconteceu. É gratidão. Se não tem saudade, a presença. Você não esqueceu da sua mãe, do seu pai, da sua família. Você não esqueceu de ninguém. Mas não sente falta deles. Mas é grato a todos eles. Então, quase o oposto da saudade é a gratidão. Porque lembra aquela coisa do copo cheio e copo vazio? Sim, O copo vazio estou sentindo falta do meu pai, da minha mãe e tal, não sei. O copo cheio poxa, meu pai me deu tantas é, coisas legais, cara. Poxa, que legal, que bacana. Então você tá do lado do copo cheio, meu amigo. Isso aí é fantástico, né? é. Dizem que você sabe que eu pedi uma vez um feedback, né, que às vezes eu faço isso no trabalho, e a menina falou para mim, olhava, 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 você é estranho. E eu olhei assim, pô, falei, pô, traduz agora, mas eu não consigo, eu só sei que você é estranho. E foi uma das feedback mais interessantes, que depois de uns 2 meses, ela falou assim, fiquei forçando, e ela falou assim, é porque quando a gente acha que tem uma resposta assim, é um negócio totalmente atravessado e tal, diferente e tudo. Então tá bom, que seja estranho. É a visão de um cara mais experiente, mais sábio, cara. Que seja assim, né? Que seja. Eu lembro quando eu ia despachar documento com o comandante,
Eu preparava o despacho, cara. Cara, ele sempre tinha uma pergunta que eu nunca havia pensado, cara. Falei, putz, como é que esse cara tirou? Da onde ele tirou? Experiência de vida do Fábio, as coisas que ele viveu. Foi ele, fulano, é isso aqui. É mesmo. É assim mesmo, amigo. É isso aí, meu amigo. Mas, Modelo, obrigado aí pelo convite de hoje. Bom falar contigo. Hoje foi mais especial ainda, cara. Foi muito bom hoje, hein? Hoje, pô, vou dormir bem, vou dormir um pouquinho mais tarde, mas, cara, vou dormir com a alma assim, pô, perfumada. Bom demais, né, cara? Abraço, Adelo. Boa Um noite. abraço, amigo. Valeu, até mais. Alma perfumada, meu amigo, é isso aí. Quando a gente leva um papo bom, quando a gente leva um papo bom com pessoas assim que têm coisas para trocar com a gente, não estou dizendo currículo, não, hein? É troca de alma, alma boa, né? Coisas legais assim que são edificantes, né? Coisas que não vão cair em prova. Mentira, vão cair na prova da vida, porque quem assistir esse vídeo e assistir uma, duas, três vezes e procurar entender o que foi falado aqui, que às vezes nem eu entendo, com certeza vai superar todos os obstáculos, tá bom? Então vamos fazer aquele ritual de desligar o vídeo, que tem que apertar uns 30 botões aqui. Vamos ver se a gente acerta. Gerenciar a gravação. 5, 4, tem que achar o outro botão aqui. E aí, vamos, olha, hoje o Fábio estava inspiradíssimo, hein? Muito bom. E agradecimentos também à nossa amiga que veio participar, foi muito legal, tá bom? Um abraço aí a todos.